Olá meninas, boa tarde. Continuando aí a minha trajetória com o procedimento da FIV. Eu finalizei o último vídeo para vocês sobre esse processo, dizendo que eu tomei as injeções para amadurecer os óvulos, para preparar para o dia de coletá-los, que no caso é amanhã. E aí hoje eu quis já iniciar esse próximo vídeo, que eu vou mostrar pra vocês como que vai ser, né, como que vai funcionar a punção dos óvulos, a retirada dos óvulos. Como eu falei, eu não sei o que eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas eu vou tentar ao máximo dizer aqui nesse vídeo como foi, né, como tudo ocorreu. E eu tô de repouso hoje, o médico pediu, né, que nos últimos dias, assim, quando os ovários estão maiores, ficasse de repouso, então eu tô de repouso esses dias, que os ovários, eles ficam grandes, então, além do desconforto, porque realmente já tem um desconforto, a gente fica se sentindo, né, com cólica, com dorzinha no pé da barriga. Além disso, tem riscos. Um deles que eu fiquei sabendo, que eu vi, né, na verdade, no papel que eles dão pra gente, é a torção dos ovários. Eu não sei quem já ouviu falar, mas parece que por eles estarem grandes, corre esse risco, mas eles me disseram lá que é bem raro acontecer, mas o ideal é prevenir, né, tentar ficar o mais tranquila possível, mais relaxada de repouso possível. Mas tem esse risco, então é bem importante fazer o repouso. E aí, no caso, amanhã, de manhã, eu tenho que estar lá às 6 horas da manhã, bem cedinho. Primeiro faz uma papelada lá de internação e aí depois eu vou pra sala de cirurgia, né? É pequena cirurgia, mas parece que tem que ser internada também. E aí, agora, hoje eu tava olhando ali o potinho das agulhas, das medicações que eu tomei, e aí eu pensei de mostrar pra vocês a quantidade que tem aqui, né, das coisas. Foram muitas picadinhas esses dias, mas eu tava até lembrando que acho que tem gente que fala, né, que são as picadinhas do amor, né, que é por amor a alguém que a gente ainda nem conhece, né, mas em breve conheceremos em nome de Jesus e vai valer a pena, e já é o sacrifício que o amor precisa fazer e que quem é mãe já faz pelos seus filhos, né, e nós, antes de termos eles aqui, já fazemos esse sacrifício pelos nossos filhos. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o potinho com as agulhas, bastante agulha. Mas como eu falei pra vocês no vídeo anterior, até que me surpreendeu essa parte. Não foi assim tão ruim quanto eu imaginava. Mas foi um processo longo, vários dias tomando essas injeções. E aí agora eu olhando o potinho hoje, pensei, né, mas graças a Deus venci, consegui, meu esposo me ajudou, todas as noites ele aplicava e deu tudo certo, graças a Deus. Olhem meninas, o tanto de injeções. Essas duas aqui transparentes foram as duas de ontem. E aqui são só as agulhas que meu esposo colocou aqui, que aí vem a caneta tá guardada ali também. Aí isso aqui une na parte da caneta, aqui tá a agulha, então a agulha ele deixou aqui separadinho também, tudo junto, mas bastante coisa, né? Aqui são todas as agulhas dessas canetas, as canetas devem ter sido umas 11 canetas que eu tomei, aí teve essa outra aqui diferente também. Essas assim foram pra bloquear os óvulos, pra eles não saírem antes da hora. E aí, essas aqui, que eu falei que eu tomei ontem, foram pra preparar os óvulos pra saída. Mas é muita coisa, né, gente? Meu Deus. Mas vai valer a pena, se Deus quiser. Oi, meninas. Acabei não conseguindo gravar nada ontem, que foi o dia da aspiração. Não foi porque eu não quis, mas assim, foi um dia bem puxado, bem cansativo. Por isso eu acabei não conseguindo gravar, mas já decidi gravar hoje que eu tô melhorzinha. Falei, já vou gravar logo antes que eu esqueça os detalhes, né? Mas assim, eu tava com muito medo e eu não consegui gravar, já não comecei o dia gravando porque nós saímos de casa, acho que eram 4h40 da manhã, tinha que estar lá 6 horas, então nós saímos mais ou menos nesse horário, e aí era, acho que 5:50 mais ou menos, já estava lá no hospital. Foi tranquila a entrada, porque assim, aonde eu ia fazer o procedimento é a parte só de reprodução humana, então foi bem tranquilo, não tive que esperar muito pra fazer o procedimento, mas acho que por volta de 9 horas da manhã que começou. Eu tava tremendo demais, com muito medo, mas assim, lá eles são todos muito atenciosos, muito educados, respeitam bastante a gente, todo mundo dá assim um super suporte lá, é muito bom. Tudo que eu já tive que fazer lá, assim, fui muito bem atendida. Ontem de manhã eu amanheci com bastante desconforto, então aqui em casa eu tava com desconforto assim pra fazer xixi, fiquei com desconforto lá esperando, era um pouco ruim ficar sentada demais, muito tempo sentada, eu tava com muito desconforto no pé da barriga,
Na hora de fazer xixi, parecia que ia doer, assim, eu sentia tipo uma cólica no pé da barriga, uma pontada, era horrível. Bem chatinha, bem incômodo. Aí eu entrei, lá eles fazem procedimento com sedação. Quando eu entrei, eu sentei numa maca, me deixaram um tempo numa maca. Eu fiquei tremendo demais. Primeiro que tinha tirado a roupa, então, né, já tava com um pouquinho de frio. Mas era mais o medo, a ansiedade, aí eu tremia muito, ficava assim, balançando a mão embaixo do cobertor. Porque assim, parece que vai passar por algo mais grave ainda. E eu tava preocupada, porque acho que eu comentei com vocês já, né? Que tem as varizes nos meus ovários, então eu tava com medo de perfurarem alguma varizes e ter algum problema maior, né? Com hemorragia. Então eu tava morrendo de medo. E também o meu exame que eles pedem pra fazer, eu tinha visto o resultado no dia anterior. Então tinha dado que o meu estradiol tava alto. Tem que ser até 3.000. O ideal é que esteja até 3.000. No caso, o meu tava 3.500 e alguma coisa. Então eu já fiquei preocupada com isso também, porque eu pensei, ai meu Deus, por causa do tal de superestímulo, que não pode estimular demais os ovários, porque diz que senão saem uns líquidos e aí vai para umas partes do corpo que não é pra ir. Então, e aí sente dores fortes, né? O médico tinha me explicado um pouquinho sobre isso. E aí quando eu vi que o meu exame tava alto, eu já fiquei preocupada. Mas aí cheguei lá, eu já fui falando no caminho pro meu esposo que eu ia falar com um médico que fosse fazer o procedimento sobre esses dois detalhes. Sobre as varizes, para ele fazer com calma, né, com paciência, sei lá, com delicadeza, prestando atenção nisso. E ia falar também sobre o exame. E o médico foi super atencioso, tirou minhas dúvidas, falou comigo que ele já é preparado para isso, para fazer aquele procedimento, que eu podia ficar tranquila. Aí ele falou, esse resultado desse exame tava alto, ele falou, mas é por causa da quantidade de folículos que você tem, porque tinha bastante. Acho que no mínimo uns 50 folículos tinha. Então ele falou que pela quantidade de folículos, por isso que o exame tinha dado alto. Mas aí mesmo assim eu tava com um pouco de medo, né? Aí me levaram pra sala de cirurgia. Eu fiquei com as pernas naquele apoio que tem como se fosse pra fazer os exames ginecológicos mesmo. Então primeiro eu coloquei colocaram, né? Minhas pernas assim. A moça pediu pra eu colocar a perna. Aí ela amarrou, que ela falou assim, depois que eu dormisse, né, pra ficar paradinha a perna lá. Aí ela amarrou. Aí puxaram um braço meu pra um lado, o outro braço pro outro. Aí num braço colocou um acesso pra poder me dar anestesia. Anestesia não, a sedação. E no outro braço foi pra colocar um aparelho lá pra medir a minha pressão, né, meus batimentos e tal. E aí nessa hora eu também tava tremendo muito, com vergonha, junta a vergonha, o medo, e já tava ali prestes a apagar, né, então eu tava morrendo de medo, gente, nossa, dá muito medo. E aí tinha muita gente na sala, acho que o médico que ia fazer o procedimento, aí uma moça que tava junto com ele que também é médica e não sei se ela ia aprender ou ia ajudar, ela falou, também vou participar do procedimento, falou assim. Tinha uma mais velha que acho que deve ser professora dele, que ajuda ele, né, tira as dúvidas dele, do médico que faz. Então, ou é uma médica um pouco mais experiente. Aí eram esses três, aí tinha duas anestesistas, duas meninas que eram da anestesia. Tinha um monte de gente na sala. E aí acho que junta tudo, né, vergonha, com medo. Aí eu tava tremendo muito. Mas apaguei que nem percebi, nem vi. Eu ainda falei pra ela, falei assim, olha, você já vai colocar o negócio pra eu dormir? Se você for colocar, você já me avisa. Me avisa, por favor. Aí ela falou, não, pode deixar que eu vou te avisar. Aí falou pra mim, não é agora é só um soro que eu vou te dar. Aí, depois eu nem lembro se ela falou que ia me apagar ou não. Teve uma hora que ela falou alguma coisa, mas eu já não consigo mais me lembrar. E aí simplesmente se apaga, já acorda na outra sala. Era umas 9 horas, mais ou menos, quando eu entrei pra sala, pra deitar nessa primeira maca. E aí, quando eu fui pra sala de fazer o procedimento, sala cirúrgica, eu já não lembro mais a hora que era exatamente, mas quando eu acordei já era umas 10h25. O procedimento eu vi que dura em torno de uns 20 minutos, mais ou menos. Mas assim, aparentemente foi super tranquilo. O doutor não me falou, assim, de ter tido problema nenhum, né? Graças a Deus foi tudo tranquilo, tiraram direitinho lá os óvulos. Aí eles tiraram 18 óvulos e aí a mulher do laboratório foi lá, olhou a qualidade dos óvulos e aí disse que eram 12 maduros. Então, graças a Deus, deu uma quantidade boa, 12 óvulos maduros. E aí agora eu creio que eles estão lá trabalhando aí nesses embriões. E o meu esposo também fez a coleta. O meu esposo, ele foi chamado para fazer a coleta, eu tava do lado de fora ainda esperando, mas aí me chamaram e eu entrei, então eu nem consegui dar um tchauzinho pra ele. Ele falou, eu nem consegui me despedir de você pra você entrar lá no lugar. Eu falei, mas deu tudo certo. Aí ele fez a coleta dele, e aí que Deus abençoe lá esse laboratório, né, os meus óvulos, os espermatozoides dele,
Parece que aqui nesse Hospital das Clínicas, eles já fazem a FIV, que é um pouco mais atualizada, o médico falou pra mim que eles só fazem esse procedimento, que já coloca o esperma dentro do óvulo. Porque tem a outra forma que eles deixam os óvulos e os espermas juntos num ambiente propício, e aí o esperma tem que ainda fecundar o óvulo. Mas no meu caso lá, eles fazem já essa outra técnica que já coloca o esperma dentro do óvulo. Então, acredito que já devem ter feito isso. E se Deus quiser, tá tudo lá multiplicando, porque as células têm que multiplicar, pelo que eu entendi, e formar o embrião, né? E daqui uma semana eles marcaram para eu retornar lá para saber, né, quantos embriões se formaram. Em nome de Jesus vai ter uma quantidade boa, ótimo, excelente, né, em nome de Jesus. E aí eu vou atualizando vocês aqui também. Mas o dia de ontem foi assim. Aí eu acordei bem, eles me deram um pão para comer. Eu fui fazer xixi, aí doeu um pouco, saiu sangue na hora. E também como eu não tava tomando água, porque eu tava em jejum, aí acabou saindo um xixi assim, como se fosse com sangue, assim, foi meio chatinho. Mas aí o segundo xixi também saiu com sangue, mas aí depois já foi ficando mais tranquilo. E aí ontem eu tava com bastante desconforto também no pé da barriga, mas eles passaram duas medicações. Uma pra não ter super estímulo, porque como tinham muitos folículos, corre o risco, como eu falei pra vocês, de soltar aí uns líquidos que não pode. Então ele falou pra beber bastante água, comer bastante proteína, e passou um comprimido, mas que é pra usar via vaginal, e também passou cetoprofeno. Aí eu já tomei os 2 ontem à noite, aí hoje eu já acordei melhor, graças a Deus. Tá mais tranquilo, me sinto inchada ainda um pouco, mas já tá bem melhor, graças a Deus. Pelo menos não tô tendo dor na hora de fazer xixi. Não é fácil passar por isso, mas Deus dá força, dá graça. Em todo tempo nós ficamos orando para Deus abençoar todo o procedimento. E agora tem que fazer o repouso certinho, porque os ovários ainda estão inchados, então tem que fazer a recuperação aqui direitinho, fazer o repouso, né, direitinho para recuperar bem. E aí semana que vem eu vou lá para ver, né, a quantidade de embriões, como eu falei, pra ver se tá tudo bem aqui por dentro. E aí eu vou falando aí pra vocês. Hoje é o 3º dia após a coleta dos óvulos, após a aspiração. Então eu fiz na quarta-feira, hoje é sábado. Então já fazem 3 dias que eu fiz a aspiração. E aí eu decidi falar mais um pouquinho pra vocês como eu fiquei me sentindo, porque assim, no primeiro dia que eu vim pra casa, eu tava sentindo pontadas, dores fortes no pé da barriga, em alguns lugares assim da barriga, eu tava sentindo como se fosse cólica, pontadas assim, fortes. Dor na hora de fazer xixi, sentia um pouco de dor, assim, uma pontada na hora de fazer xixi. Mas no dia seguinte já melhorou. De madrugada mesmo, quando eu levantei pra fazer xixi, eu já percebi que já tava um pouco melhor, então foi melhorando. Só que eu sentia desconforto pra me virar na cama, eu sentia assim os desconfortos e ainda umas pontadas de vez em quando no dia seguinte. Mas no final do segundo dia, no caso no final da quinta-feira, eu senti à noite um inchaço muito grande. Eu me senti estufada, bem estufada mesmo, que eu não aguentei nem jantar. Então eu não consegui jantar na quinta-feira de noite. Eu comi bem pouquinho, pra não dizer assim que eu não jantei, eu comi bem pouquinho mesmo, assim, uma garfada só na mistura e uma garfada na salada e só, e não consegui comer tudo. Já deixei assim, meu esposo que acabou comendo, eu acredito eu. A salada ele comeu, a mistura ele guardou pra eu comer depois. E não consegui comer de tão estufada que eu tava me sentindo. E aí eu fiquei um pouco preocupada, né? Porque, como eu falei pra vocês, no meu caso, o doutor falou que tinha o risco de ter exagero do estímulo, né? Do hiperestímulo. Então eu fiquei um pouco preocupada desse inchaço não ser normal. Mas aí eu perguntei para as outras meninas que também fazem o tratamento lá no HC e estavam falando também que estavam se sentindo inchada, desconfortável, assim. Então eu fiquei ontem o dia inteiro assim, mas fiquei orando, né, pedindo a Deus que me ajudasse, porque nessas horas a gente fica com medo, né. Mas eu à noite tomei as medicações que eu tinha para tomar. E aí hoje eu já amanheci melhor desse desconforto, assim, de estar tão cheia, porque eu nem tava me reconhecendo, assim, não parecia ser minha barriga, meu corpo, sabe? Tudo duro, assim, na hora que eu apertava. Muito estranho mesmo. Aí hoje, sábado, já amanheceu bem melhor, graças a Deus. Só que ainda tô me sentindo um pouquinho cheia, assim, não consigo comer muito, sabe? Aí eu
Como, mas tô comendo, graças a Deus, mas não muito. E eu ainda não consegui fazer o número 2. Eu ainda não consegui ir no banheiro fazer a minha necessidade. E aí meus pais estavam até falando, né, que é bom eu tentar caminhar pra conseguir fazer. Mas às vezes é por isso também que tá colaborando, influenciando pra ficar assim tão cheia, né, tão estufada. Além dos gases, que eu percebi que tinha muitos gases. Então, eu tô arrotando bastante, tô soltando muitos gases. Então, eu percebi que tem isso, né? Essa questão assim de inchaço, retenção de líquido. E aí, eles falaram pra beber bastante água, eu tô bebendo. Mas eu não sabia, não tinha a menor noção do quão delicado é tudo isso. Muitas mulheres passam aí várias vezes por isso. E é muito delicado, gente. É bem difícil mesmo, a gente fica com o corpo bem diferente. Principalmente quem fica com muitos folículos, né? Como foi o meu caso. Se eu não me engano, tinha uns 50 folículos, mais ou menos. Então, quando é muito assim, é até mais. Eles falaram que os pequenininhos, eles nem iam contar. Então, quando é muito assim, aí acho que o desconforto é maior. Mas Deus tem ajudado, tem dado força, graças a Deus. E é por uma boa causa, um bom motivo, né? Mas aí eu tô orando, pedindo a Deus que continue me ajudando, dando força, porque não é fácil não. E aí eu quis só falar pra vocês, né? Como que foi aí esses 3 primeiros dias. Acredito eu que aí amanhã eu já devo estar melhor ainda, né? E espero conseguir fazer o número 2, como eu falei. Aí vamos ver. Gente, eu fui na consulta quarta-feira da semana passada. Já passou aí uma semana, já estamos na quarta-feira de novo. E já era para eu ter gravado o final desse vídeo, mas foi tão corrido que eu foi passando os dias aí por cima de mim, acabei não conseguindo gravar. Uma semana depois eu estou aqui gravando. Mas só para finalizar essa parte com vocês da aspiração, eu dividi os vídeos. Então, primeiro vídeo vai ser ali a parte dos estímulos, da estimulação que eu tive que fazer com as injeções para estimular os ovários, os folículos, né, que tiveram. Eu falei para vocês aí no primeiro vídeo. No segundo vídeo foi aí sobre essa parte da aspiração. Então, como eu me senti depois de uns 5 dias mais ou menos, eu consegui fazer o número 2, que eu tinha comentado com vocês aí que tava difícil. Mas eu consegui, graças a Deus, aí voltou ao normal o meu intestino. E na quarta-feira passada, que foi a consulta minha de retorno, tanto para eles me dizerem os embriões, quantos tinham, qual era a qualidade, também foi para eles me avaliarem como que tá a recuperação aqui dentro. Então, como que foi a consulta, meninas? Eu fui lá, graças a Deus eu fiquei bem até o dia da consulta, porque teve uma amiga minha lá também do hospital que faz tratamento, que fez ali a estimulação junto comigo, mas ela, se eu não me engano, eu fiz na quarta, ela fez na quinta, mas aí ela teve complicações, teve que ser internada lá no Hospital das Clínicas, ficou lá alguns dias no Hospital das Clínicas em observação, fazendo exames direto. Então, assim, no meu caso, graças a Deus, eu tive um estímulo grande. Eles ficaram com receio de ter o super estímulo, mas graças a Deus não teve. Fiz a medicação tudo certinho que me passaram e graças a Deus eu fiquei bem. Então na quarta-feira eu fui lá, aí ela me disse que os meus ovários ainda estavam grandes, então não era o momento ideal para transferir o embrião. Ela falou pra gente esperar o próximo ciclo pra já ter voltado tudo ao normal aqui dentro. Aí ela falou assim que não tinha mais risco de torcer os ovários, assim, muitos riscos, né? Ela falou que também não era pra eu fazer crossfit, algo assim de pular, de correr muito, ainda não era pra fazer, mas que eu já podia retomar minhas coisas normais, minhas atividades normais e já não tinha mais tanto risco, já tinha diminuído. Aí ela falou assim que os líquidos também já tinham diminuído, só tinha um pouquinho de líquido atrás do meu útero, mas ela falou que era bem pouquinho mesmo que o corpo ia eliminar, e aí ela quis aguardar tudo isso, melhorar toda essa situação, e aí jogamos aí para o meu próximo ciclo. Aí ela falou, para quando eu tiver o meu próximo ciclo, eu voltar no Hospital das Clínicas pra gente dar sequência no tratamento, que aí no caso já vai ser a preparação para fazer a transferência. E aí, pelo que eu entendi, eu vou ter que tomar algum medicamento de novo para, acredito eu, preparar o endométrio para receber o embrião. E sobre os embriões, foram 6, graças a Deus. Não é pouco e nem muito, tá ali no meio termo. Tem gente que às vezes tem mais, tem 12, mas tem gente também que às vezes só tem 1, ou então que não tem nenhum. Então eu louvo a Deus, agradeço a Deus por ter esses 6 embriões, graças a Deus, porque assim, gente, é um funil muito grande. Então eu tinha 50 folículos,
mas só conseguiu tirar 18 óvulos, e desses 18 óvulos, só 12 eram maduros, ou seja, só 12 estavam prontos para fecundação, e aí acho que os outros 6 eles descartam, e dos 12 que foram fecundados, só 6 se tornaram os embriões da forma que tem que acontecer. E aí 4 tem uma qualidade melhor, que acho que era... Eu me arrependi de não ter tirado foto, gente, porque a memória não é lá essas coisas. Eu devia ter tirado uma foto, que ia ser mais fácil de eu lembrar. Vou ver se quando eu for na próxima eu consigo tirar. Os 4 que eram melhores, com a qualidade melhor, acho que era 5, tinha um que era 5AB, o outro 5BA, então eles eram assim. Agora os que a qualidade não era tão boa, que eram 2, eles eram 3B alguma coisa, então BC, mas aí a qualidade é um pouquinho menor, e aí eles congelaram esses 2 juntos. Então espero que não precise chegar até eles, mas se precisasse, colocaria os 2 juntos no útero, porque eles estão congelados juntos, vai ter que descongelar eles juntos e aí coloca os 2 juntos no útero. Mas aí dessa parte da aspiração foi isso, foi um pouquinho difícil, um pouquinho chata o processo, tanto da aspiração lá, porque eu fiquei com medo, foi um pouquinho ruim no dia da aspiração, quanto depois, né, que eu fiquei sem conseguir ir no banheiro, fiquei inchada, fiquei me sentindo assim cheia, que eu não queria nem comer nada, então foi tudo assim um pouquinho chato, um pouquinho complicado, ficava com um pouco de medo também de ter esse super estímulo que o médico disse, fiz aí de colocar o remédio, que tem um remédio para ajudar a evitar o super estímulo, então eu colocava todas as noites bonitinho, que é via vaginal, mas fiz tudo que eu podia, né, e graças a Deus o Senhor colocou a mão e eu não tive essa complicação, mas foi um pouquinho chato o processo, né, mas Deus sabe de tudo, a gente precisa passar, então é isso. E aí é isso, gente, consegui aí os 6 embriões, graças a Deus. Vamos ver aí quais serão as próximas etapas, o que vai acontecer, vou gravando tudo pra vocês, tá bom? E é isso, gente, pra esse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!